Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Esse é um texto bastante completo sobre o que aguarda aquele que é discípulo de Cristo. Cristo, ele escolhe os seus discípulos, eles estão aqui nomeados no verso 2, os 12 apóstolos, e ele vai dar várias instruções a esses 12, é um texto bastante completo. É possível dividir em 4 partes mesmo. A primeira parte, o primeiro bloco, dos 5 ao 15, como sendo o que você pode chamar de as dificuldades do discípulo. Do verso 16 ao 23, as perseguições. Do verso 24 ao 33, a soberania de Deus. E do verso 34 até o 42, na verdade do 40 ao 42, as recompensas, o galardão, há uma repetição de galardão nesse último trecho. Do verso 34 ao 39 é possível colocá-lo ainda aqui como as perseguições. Então dá para dividir o texto em dificuldades, perseguições, soberania de Deus, porque o discípulo de Cristo vai contar sempre com o Pai auxiliando, e nesse terceiro bloco há uma repetição de não temas, não temas, não temas, não temas os que podem matar o corpo. É nesse texto que fala: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Então há uma ênfase na soberania para mostrar que o discípulo não está sozinho na sua missão. E lá no final, o último bloco, falando da recompensa eterna, do galardão que terá aquele que é discípulo de Cristo. É um texto riquíssimo. Eu queria me concentrar no primeiro bloco, que são as dificuldades. Então diz assim a palavra: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Esse primeiro bloco, ele é diferente dos demais, porque ele diz respeito muito especificamente aos 12. Nos outros você tem instruções que valem para nós, mas esse há uma especificidade aqui para os 12, e você deve ter notado isso. Jesus disse para eles não tomarem rumo aos gentios, nem entrar na cidade dos samaritanos. Nesse momento Jesus está dizendo: vocês vão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos que na revelação vai chegar o tempo em que as ovelhas que não são daquele aprisco, as ovelhas que não são de Israel serão alcançadas, os gentios serão alcançados. Mas neste momento inicial, a instrução para os 12 é: a prioridade são as ovelhas da casa de Israel. E a pregação que já vinha de João Batista anunciando o reino dos céus deve ser seguida. E aí Jesus diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. É bem interessante a ordem de Jesus para fazer todo esse ministério e não receber, não cobrar, Como isso contrasta com os dias atuais de teologia da prosperidade, em que as igrejas nem fazem isso e já estão cobrando e cobrando. Jesus dá uma outra instrução aqui, que eles não deveriam se prover nem de ouro, nem de prata, nem de cobre nos seus cintos. Dificilmente ele está falando em barra de ouro, barra de prata ou barra de cobre. Muito provavelmente ele está falando nas moedas da época, que eles não deveriam levar provisões, moedas de ouro, prata ou cobre. E esse texto é interessante porque
Possivelmente, algum discípulo tivesse moedas para levar. Jesus diz que eles não devem levar 2 túnicas. Possivelmente, eles tivessem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus está forçando os discípulos aqui a viverem na dependência do Pai. Eles não devem levar coisas a mais. Ele está dando uma lição para ele. O discípulo, e esses 12 que são os primeiros, isso serve para nós, eles deveriam aprender a viver na dependência do Pai. Eles não poderiam levar provisões para pagar hospedarias, por exemplo. Jesus diz que quando eles entrarem numa cidade, eles deveriam verificar, verso 11, quem era digno naquela cidade e ser hospedado por essa pessoa. Então eles dependeriam da hospitalidade dos irmãos. Jesus está forçando os seus 12 primeiros a terem uma vida simples e uma vida de dependência do Pai. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, é escandalizador quando você ouve notícias de pregadores que só vão pregar na tua igreja se ficar hospedado em hotel. Ou então, combina a oferta antes. Esse tipo de coisa, sabe? Que mais parece de mercenário do que de discípulo do Senhor Jesus. Quando Jesus dá ordem aos 12, ele diz: de graça recebestes, de graça dai. Não é para cobrar. Vocês vão trabalhar muito, mas não é para aceitar dinheiro. Vocês não vão levar recursos a mais. Vocês têm que viver na dependência do Pai. E vocês vão viver de hospitalidade. Vocês vão viver da generosidade dos próprios irmãos. Isso nos ensina, meus irmãos, embora o texto seja para os apóstolos, muito específico, mas há princípios aqui que nos ensinam, né? Um pastor, né, um missionário, a missionária, né, aqueles que estão se preparando aqui, tem que aprender de fato a viver vida simples e na dependência do Pai, na dependência do Pai. Nós não podemos perder a simplicidade do Evangelho em momento nenhum. Então, quando uma igreja te convidar para pregar, aceite dormir na casa dos membros, não vai exigir hotel. Se te colocarem num colchonete no chão, não reclame. Numa cama dura, não reclame. Se te derem uma oferta, agradeça a Deus. Se não te derem, não pragueje, não murmure. Isso falando de convites, mas falando aí do ministério de uma forma geral, a gente percebe que Deus obriga alguns de nós a vivermos na dependência. A maioria dos pastores não tem sobra de dinheiro. A gente luta para pagar as contas e viver na dependência do Pai. E isso não é maldição, como o pessoal da teologia da prosperidade diria. Isso é bênção, porque é Deus nos forçando a dependermos dEle, a confiarmos nele em todo mês, em todas as contas, a ter simplicidade de vida, a viver pela fé, a buscar a Deus a cada momento. É bem comum a fala de que Deus nos ordena a pedirmos o pão nosso de cada dia, que o nosso coração idólatra, se possível, ele pediria o pão para o ano, né? Então Deus nos faz com que nós tenhamos de fato a dependência diária do Pai, a dependência diária. Note, os 12, a base, né, aqueles que constituem o nosso testemunho apostólico, eles foram ensinados assim. Isso é um padrão que deve atingir a nós, que somos os discípulos de Cristo, que vamos sair aí pelo mundo afora, se Deus quiser, pregando o Evangelho, que as pessoas olhem para nós, discípulos de Cristo, e não vejam pastores gananciosos, que só aceitam um campo dependendo do salário, que só vão pregar em grandes capitais, que só aceitam convites se tiverem super condições de hospedagem. Que Deus nos livre de tudo isso, meus irmãos. Que nós sejamos de fato homens simples, que vivem na dependência do Senhor, para que as pessoas olhem para nós e se lembrem, quem sabe, dos primeiros apóstolos, né? Que Deus então nos abençoe, nos faça homens à semelhança daqueles primeiros que Jesus comissionou.